Gente, eu vou parar de fazer vídeo. Todo mundo diz que meus vídeos são muito ruins. Meus vídeos. Todo mundo diz, gente, que meus vídeos são ruins. E, gente, eu vou parar de gravar vídeo com vocês. Foi muito bom conhecer vocês. E, gente, eu vou parar de gravar vídeo. Por quê? Ninguém dá o like nos meus vídeos. Gente, espero que vocês me ajudem. Eu vou parar de fazer vídeo, gente. E, gente, eu queria que vocês dessem o like nos meus vídeos. Porque ninguém nunca dá like. Todo mundo diz que meus vídeos são ruins. Mas eu sei que eu não vou conseguir nunca. Tchau, gente. Adeus.